Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual. Antes da nossa prece inicial, o nosso irmão Wagner fará a leitura da página. Do livro Alerta, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ante o mundo e Jesus. O mundo pede socorro a Jesus. Ele atende, porém espera por nós. O mundo apresenta larga faixa dos necessitados de pão. Jesus, entretanto, não se esquecendo destes, socorre também os que têm necessidade de luz. O mundo roga paz nos estertores da violência em que se debate. Jesus transmite tranquilidade, todavia, emula todos a que nos auxiliemos na fraternidade. O mundo suplica apoio, a fim de liberar-se das constrições do ódio e da loucura. Jesus, no entanto, é recurso libertador que propõe a paciência fraternal e o trabalho solidário entre as criaturas. O mundo promove desespero e algarávia. Jesus doa silêncio e fé. Compara as incertezas no mundo e a segurança com Jesus. Considera dos impositivos de fora, no mundo, e as forças interiores que se aurem em Jesus. Vive no mundo, no entanto, nunca te apartes de Jesus. Tua vida física, mesmo que se alargue por dezenas de anos a fio, defronta um momento em que cessa, conquanto a tua realidade espiritual com Jesus jamais terminará. O mundo te leva a conquistas, mas Jesus, quando conquista, faz que o homem se vença por dentro. As vitórias externas esmaecem e passam. As íntimas se fortalecem e ficam. Aprende com a luz. Após realizar o seu périplo no universo, depois de contornar a nossa hiperesfera, volve à fonte geradora, seu ponto de partida. Ninguém, mesmo que o deseje, jamais fugirá da sua nascente divina. Aproveita, portanto, hoje. No duelo mundo e Jesus, a tua será a opção da permanente angústia ou a promissora aventura. Diante da moeda que trazia a efígie de César, respondendo à colocação maliciosa e venal do adversário gratuito, Jesus definiu a situação do contributo que cada um deve dar. A César o que lhe pertence, e a Deus do que é dele. Dele é a vida, e Jesus é o caminho único mediante o qual lograrás alcançá-lo. Agradecemos ao Wagner pela leitura da página. Vamos agora unir os nossos pensamentos e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, Mestre amado, e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em Seu nome. Queremos, Senhor, primeiramente te agradecer por esse momento, por essa oportunidade e por esse dia. Gratidão, Senhor, por tudo. Senhor Jesus, queremos rogar, Senhor, pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós, aqueles, Senhor, que estão enfermos do corpo e da alma,
aqueles que se encontram em hospitais, em seus lares ou em qualquer lugar, Senhor. Aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem teto, sem alimentos, rogamos, Senhor, pelos que clamam por Ti, pelos aflitos, desesperados, desesperançados. Abençoe a cada um deles, Senhor Jesus. Te pedimos, Mestre amado, pelos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e socorridos, e os seus familiares e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade, possam ser confortados e consolados por Ti. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, irmãos, amigos, familiares, a todos, Senhor, encarnados e desencarnados, do Centro Espírita Isaac Lima. E assim, Senhor Jesus, em Seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado a nossa reunião de estudo e assistência espiritual dessa noite. Que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema Jesus, caminho, verdade e vida. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, itens 3 e 4. E quem fará o estudo da noite de hoje será nossa querida irmã Márcia Henriques. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Agradecendo sempre, primeiramente, a Deus e a espiritualidade amiga desta casa, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês essa doutrina de amor que nos foi trazida através de Kardec, guiado pelo Evangelho de Jesus. Hoje, estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, Não vim destruir a lei. Então, estudaremos o item 3. Jesus veio não para destruir a lei que Moisés nos trouxe, até porque os mandamentos trazidos por Moisés fazem parte das leis imutáveis de Deus. Porém, naquele tempo, os homens que recebiam esses mandamentos ainda eram truculentos, com corações endurecidos. Eles ainda não conseguiam enxergar com a devida clareza as verdades contidas naquelas palavras. Tudo ao seu tempo. Então veio Jesus, manso e benevolente, para desenvolvê-las, dar sentido àquelas palavras, adaptando-as, buscando o adiantamento moral dos homens. Naquela época, os homens ainda eram muito aguerridos, não estavam realmente preparados para aquelas palavras tão verdadeiras e tão profundas, ainda não conseguiam, não tinham ouvidos de ouvir tudo o que estava contido naquelas mensagens. Pela necessidade, à sua época, Moisés fez profundas modificações nas leis, para que o povo conseguisse entender dentro das suas limitações. Gostaria também de lembrar que o povo ainda não havia adotado a ideia de um Deus único. Nessa época, ainda se reverenciavam vários deuses, com adorações
práticas externas, oferendas grandiosas. Então, Moisés precisou combater radicalmente essas práticas, aplicando a máxima de todas as leis: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas, para que o povo entendesse a existência de um único Deus, justo e bom. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Iota era a moeda da época. Então, nada passaria até que tivéssemos pago nossa última dívida com Deus. Teríamos que estar aptos a galgar nosso progresso, resgatando nossos erros e tornando-os, resgatando nossos erros e tornando a vida melhor para o nosso próximo. Jesus nos trouxe a orientação de que a lei de Deus fosse cumprida integralmente por todos os povos da terra, que não eram um privilégio daquele momento, mas sim a todos os filhos de Deus, sem distinção. Moisés e Jesus não vieram ao acaso. Foram escolhidos de Deus para trazerem e praticarem suas leis. Mas era preciso mostrar aos povos a amplitude de suas palavras. Moisés, no momento em que a humanidade estava totalmente dividida em sua fé, numa sede cega de acreditar, precisava trazer a existência de um Deus único, não benevolente, mas justo. Jesus veio com sua mansidão, sem tentar parecer ditador, e nos trouxe, através de palavras simples e esclarecedoras, levando exemplos através de suas palavras, que o maior valor que tínhamos para Deus eram os valores morais que nos levariam ao reino dos céus. Ele nos ensinou o caminho das flores, para chegarmos a esse reino através da prática do bem, do amor ao próximo, da caridade pura. Mas ainda nos tempos em que Jesus esteve entre nós, a humanidade ainda não estava totalmente preparada para compreender as verdades divinas. E o próprio Jesus nos declarou que ainda não podiam ser compreendidas. Ele nos ensinou, com seus próprios exemplos, toda a grandeza do amor do Pai por seus filhos. Mas os tempos eram outros. Os recursos eram quase nenhum para aquele homem da época, para que aquele homem da época pudesse compreender a complexidade e profundidade de suas palavras. Mas Jesus sabia que novos tempos viriam. A maturidade para essa compreensão chegaria na hora exata. E abriram-se as portas da ciência para dar luz ao desenvolvimento dessas ideias.
A ciência, pouco a pouco, através das descobertas de homens iluminados, foi nos trazendo a compreensão da existência de Deus. Foi nos trazendo a visão, a amplitude de tudo que poderíamos alcançar. A ciência abriu os olhos do homem, mas não abriu o coração. Hoje, 21 séculos após a vinda de nosso mestre, vislumbramos o progresso da ciência, que avança a cada momento a passos largos. Mas seu avanço não está nivelado com o mesmo progresso moral, porque ainda falta o homem, apesar de toda a sua evolução, entender e praticar na íntegra aquela primeira lei que conhecemos lá atrás: amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Infelizmente, meus irmãos, ainda vislumbramos na humanidade tantos ódios, tantas guerras, tantas dissensões entre os povos. Ainda vemos no dia a dia, através das mídias, dos noticiários, tanta crueldade. E aquele homem que esteve entre nós, que por nós foi levado à cruz, ao sacrifício pela humanidade, é tão lembrado nesse mês, no dia 24, onde famílias abastadas exibem seus víveres, suas bebidas, onde famílias desassistidas sofrem pela dor da fome. Olha quanto antagonismo. Já existia a época de Moisés, e veio Jesus trazendo a palavra de Deus através da sua mansidão. Mas ainda estamos atrelados lá atrás, atrelados ao mal, por nossas próprias invigilâncias, por não podermos entender que só o amor poderá abrir verdadeiramente nossas visões. Hoje, lendo alguns trechos do Evangelho, alguns trechos da literatura espírita, parece-me que estou ainda naquela época do relato. Mas nós espíritas estamos aqui entendendo que não existe só uma vida, que o reino de Deus será de todos nós um dia. O Evangelho de Jesus nos ensina cada passo dessa caminhada. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Paulo, o apóstolo, veio nos ilustrar através de suas palavras. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Deixemos que o amor se expanda dentro de nosso ser. Aproveitemos todas as lições boas e ruins que adquirimos nesses últimos tempos que foram tão difíceis para todos nós. E comecemos esse 2023 praticando diariamente essas lições divinas. Estão chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Já foi jogada a semente e há
tanta coisa a se fazer, como nos diz essa linda melodia. Arregacemos as mangas, meus irmãos. Jesus não veio destruir as leis e sim aplicá-las. Mas é necessário que queiramos aprendê-las, que queiramos praticá-las. E só o amor pelo nosso próximo, só quando entendermos sobre a união, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a solidariedade verdadeira, é que iremos conseguir galgar nosso progresso moral. Chegamos ao final de ano com esperanças renovadas no por vir. Mas façamos a nossa parte. Que possamos estar atentos às orientações, às inspirações divinas, porque todos nós somos tocados pelo amor de Deus, nós somos tocados por intuições preciosas, sempre nos ensinando o caminho do bem. Pratiquemos. Que Jesus não tenha vindo em vão, porque sabemos que ele acreditava nessa humanidade, que a sua missão era estar aqui entre nós para pregar essa crença, o amor. Tenham todos uma noite de Natal repleta de paz, de luz. Que o ano que está chegando renove nossas esperanças e abra nossos olhos para essa luz que sempre vem emanada do alto, mas que poucos de nós conseguimos enxergar. Boa noite a todos. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Agradecemos a nossa irmã Márcia Henriques pelas reflexões que ela nos trouxe. Agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos que passamos aqui, pelo amparo recebido. Que possamos, Senhor, dos esclarecimentos que recebemos aqui hoje, colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Meus irmãos, vamos agora passar para a assistência espiritual à distância, que possamos nos sintonizar com os amigos espirituais e benfeitores, através do Mestre amado Jesus e do nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.